Boa noite a todos. Hoje iniciamos mais um programa Vem Amigos. Um programa Vem Amigos interessante, pois temos a presença aqui de Duda, né, que jogou no Internacional Feminino, teve participação na Seleção Brasileira, veio a ser também aí coordenadora técnica, tem a Escola Duda. São muitas histórias interessantes, né, que nós vamos contar hoje, de Duda e também do futebol feminino, pois ela é um ícone, posso dizer, aqui no estado e também pelo Brasil, né? Umas participações interessantes. Boa noite, Duda. Boa noite, é um prazer a gente poder estar contando um pouco da nossa história, né? E num momento importante, num momento de visibilidade grande do futebol feminino, aonde a tendência é de um crescimento cada vez maior, né? A gente fala sempre que o futebol feminino nesse momento ele é um foguete sem ré. Boa noite, Ademir Maria. Boa noite, Larry. Boa noite, Duda. É um prazer muito grande estar aqui contando a tua história. Boa noite a todos. Duda, a gente sempre faz uma pergunta aqui. Como começou a tua história no futebol? Minha história é muito fácil, né, de contar, porque começou porque eu era vizinha do Valdomiro, que era o craque do Inter na época, lá de 70. Nós éramos vizinhos de apartamento, né? Estamos mostrando ali já, né? e meu pai principalmente, né, sempre foi um grande colorado, e ele acabou me levando, quando eu comecei a caminhar, me deram a bola do Figueroa, e foi com a bola do Figueroa, que o Valdomiro de professor não podia dar uma coisa melhor, né, então aí começamos a brincar no corredor, depois eu ia aos treinos, eu entrava em campo com ele, eu brincava de futebol sempre que ele tinha os dias de folga, geralmente naquela época era as segundas-feiras, né? Enfim, e aí começou a minha paixão pelo futebol. A gente foi vizinho ali até os meus 7, 8 anos, e aí logo em seguida a gente passou a morar no Jardim Isabel, e ele foi jogar no Milionários, na Colômbia. E aí eu continuei jogando, na verdade eu jogava na pracinha com meninos, né? E aí logo em seguida, com 13 anos, na verdade, com 13 anos, surgiu lá uma convocação, né, para todas as meninas que quisessem fazer parte do time do Internacional. E com 14 anos, eu acabei passando, e com 14 anos, naquela época não existia categoria de base, fui direto para a equipe adulta. Nós temos ali algum... E aí, o que aconteceu? Eu entrei, com 14 anos, eu joguei meu primeiro campeonato brasileiro de futebol feminino. Foi em Campinas, e naquela época tu ia para Campinas e passava lá um mês, né? Até teu time cair fora, ou se fosse ficando, tu ia até o final. 1985, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Naquele campeonato, eu era o xodó das meninas, né? Porque imagina, eu era muito mais jovem que a maioria ali. E na decisão de terceiro lugar, lá no último jogo, eu não tinha jogado ainda nenhuma partida, estava 2-2 o jogo. E aí, o treinador me chamou para mim entrar, faltavam uns 15, 20 minutos para acabar o jogo. Era a Inter e Saad, que era, na época, uma das grandes equipes assim, do futebol feminino brasileiro. Sim. E eu entrei assim, estava ventando bastante, a goleira deu um balão, e eu dei aquele rabo de vaca na goleira. E aquele gol que o Pelé não fez, que casualmente é o nome do livro, claro, eu fiz, a bola bateu na trave e entrou. O Inter venceu de 3-2, a gente ficou com o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. E aí, depois dali, eu nunca mais saí do time, acabei sempre jogando, sempre. Houve momentos de indas e vindas do futebol feminino dentro do clube, né? Porque, infelizmente, a política, num esporte que a gente lutava contra tudo, sim, e contra todos. Então, acabava, daí a gente jogava futsal, daí voltava, conseguia voltar. Em 1986, pelo Internacional, tu teve um título ali, parece, né? Foi bicampeã gaúcha, um dos títulos, assim. Isso, e aí a gente começou praticamente aí um dos meus primeiros títulos pelo Inter, que foram muitos, né? Na verdade, a minha vida inteira praticamente dentro do Inter, aonde eu tinha o objetivo de sempre expandir a modalidade, né? E hoje... Em 87 foi tricampeão gaúcha.
Em 87 eu fui tricampeã gaúcha. A Foi gente foi também campeã da terceiro Copa lugar do campeonato brasileiro também. em num campeonato 87. brasileiro, onde o terceiro lugar, inclusive, foi um Grenal que aconteceu, que foi bem legal, porque a gente acabou ganhando. E as duas delegações voltaram juntas na estrada, né? Então era muito legal, porque a gente passava pelo ônibus do Grêmio, o Grêmio com as janelinhas tudo fechadas, assim, né? E nós com as medalhas para fora, brincando, enfim. De 88 a 91 não teve futebol, né? Daí foi um período que a gente jogou futsal. Daí nós tínhamos um time que era fantástico, que se chamava Bruxas Zocoloto. Em 92, né? Que era o patrocinador na época, que era um time que jogava eu, Abel, que era um time que a gente não perdia para ninguém. Podia fazer time até de homens, assim, né? Que a gente nosso time era muito bom, assim, teve a né? Seleção Gaúcha também, né? Aí teve a Seleção Gaúcha. Nisso eu já fazia Educação Física, né? No IPA, me formei no IPA. E aí, logo depois da Seleção Gaúcha, que até a gente conseguiu, junto com a Federação Gaúcha, formar uma equipe muito boa, que a gente acabou indo para o Campeonato Brasileiro. Nessa competição, acabaram me vendo eu jogar. E aí eu acabei tendo uma temporada no Milan, na Itália. Acho que nós temos e depois eu fui uma temporada no Verona, aonde eu acabei conseguindo jogar lá, onde foi uma melhor temporada. O Verona até no ano seguinte já foi campeão italiano, então na época o Verona no futebol feminino ele era melhor que o Milan, né? Não com a projeção que tem hoje, né? Porque antigamente eram quase que instituições separadas. Hoje não, hoje o futebol feminino ele faz parte dos times, jogam nos estádios. E tem uma homenagem aqui, Elas Verona, né? Isso aí. E aí eu consegui ali, eu fui praticamente a primeira brasileira, a primeira gaúcha, com certeza, que foi jogar fora do Brasil. E aí eu acabei voltando depois. Mas tem um título importante, nós vamos mostrar agora. Aquele pela Seleção Brasileira em 1995. Fui bicampeã sul-americana com a Seleção Brasileira em Uberlândia. Ela arrancou pela direita e na saída da goleira adversária tocou. Fez outra vez. Belo toque. Outra vez ela. Agora cobrando falta. Cici. Um golaço. Bola no ângulo. O terceiro gol do Brasil, Roseli. E veja que depois do rebote ela mandou a bomba na entrada da área. Agora é Pretinha quem deixa a marca dela. Brasil 4-0. Agora pênalti para a Seleção Brasileira. Na cobrança, Cici a artilheira, 5-0. Depois da cobrança do escanteio, Elane está na área para estourar de cabeça. Brasil 6-0. Mais um pênalti para a Seleção Brasileira. E outra vez a cobrança é perfeita da Cici. O quarto dela no jogo, o 7º do Brasil. Pretinha fecha a goleada para a seleção. Brasil 8, Argentina 0. O Brasil se classifica para o Mundial da Suécia se vencer a fraca seleção da Bolívia quarta-feira. Como é que foi esse título mesmo? Esse título é legal a gente falar porque às vezes as pessoas e até os jornalistas, né, que às vezes, obviamente, muito jovens, às vezes não conhecem a história, mas nesse momento aí nós jogamos a final, que foi contra a Argentina, 2-0, com um Sabiá lotado, né? E nós tínhamos o patrocínio da Maizena, que era a patrocinadora oficial da Seleção Brasileira. Então, quer dizer, o futebol feminino ele já teve um patrocínio só dele, ele já teve estádio lotado para ver a Seleção Brasileira de futebol. Porque às vezes acontece, poxa, a primeira vez com estádio lotado que o Brasil está jogando. Não, só um pouquinho. Nós já jogamos com estádio lotado lá em 1900 e alguma coisa, né? Então, quer dizer, muitas coisas, inclusive no Beira-Rio, eu já joguei, teve a preliminar, um pouquinho antes que apareceu uma foto ali com um Grenal, por exemplo, a gente jogava preliminares com o Beira-Rio lotado. Obviamente que era uma preliminar na época e hoje não se está tendo preliminar porque a grama, enfim, não pode ter 2 jogos no mesmo. Mas, enfim, a gente conseguiu ali, eu diria, fazer o futebol feminino sempre existir. A gente nunca desistiu dele, eu diria assim, né?
Enfim, e a gente brigava contra muitos, contra preconceito, contra as pessoas que falam, o futebol feminino ele não vai dar em nada, e hoje a gente vendo a modalidade da forma como está, é algo que nos enche de orgulho. E teve depois a seleção brasileira contra a Escócia também, tu jogou um amistoso, né? Eu joguei contra a Escócia, eu acho que foram 2 jogos, foi transmitido pela Band até, né? Nesse jogo até eu fui escolhida pelo Rivelino como a melhor jogadora em campo, numa das 2 partidas, né? Foi bem legal. Aí depois foi um momento só que a gente foi fazer alguns jogos no período de férias aqui em Porto Alegre, a gente acabou indo para o SAAD, mas para fazer só 1 ou 2 jogos de exibição, na verdade, né? Que, como eu falei, o SAAD era a principal equipe do Brasil. Enfim, e aí a nossa história, ela continua, eu diria assim, né? De uma proporção bem grande, quando eu resolvo voltar ao Brasil e formar uma escola de futebol, porque eu sentia que era um momento importante. Mas em 96 e 97 teve uma participação pelo Internacional também, né? Era quase que uma obrigatoriedade, assim, da gente ter o futebol feminino, né? Porque o Inter tinha um projeto de esportes olímpicos. E ali precisava ter o futebol feminino como uma das 5... Então, daí ali a gente voltou, mas também foi durante 1 ano, 2, e logo já acabaram com o futebol feminino. Aí a gente foi campeão da Copa Sul, que era uma competição bem interessante, porque jogava o campeão e o vice do Rio Grande do Sul, o campeão e vice do Paraná e o campeão e vice de Santa Catarina. Então era uma competição bem interessante que a gente jogava, enfim... E aí com a Bel, né, é uma pessoa fantástica, onde a gente se dava super bem, porque parece que a gente jogava no mesmo entendimento, né, técnico, eu diria assim. Seria, né? Então é muito bom. Ali seria... Essa é minha irmã, é a Gabi, né, que hoje, depois ela já jogou pelo Inter, hoje ela coordena, é uma das coordenadoras do departamento de competição da Federação Gaúcha de Futebol. E ela hoje que coordena todos os nossos projetos sociais que a gente tem. E a escola da Duda, na verdade, a parte administrativa, eu diria assim, hoje é toda com ela, né? Então... Estamos aí naquela época que tu jogava para o Internacional, que foi até, acho que nós temos outras imagens, até 2002, 2003 também, né? Aí eu jogava, aí a gente jogava, aí esse campeonato, esse jogo aí foi praticamente um dos últimos, né, que eu joguei pelo Internacional. E teve um Grenal que foi bem emblemático, que, se eu não me engano, foi naquela foto ali anterior, porque naquele momento ali a gente perdia, o Grêmio tentou reforçar de todas as formas, trouxe 3 ou 4, 5 meninas da seleção brasileira, e a gente conseguiu buscar aí um jogo. Eu estava no banco. Tem aquele lá também, aquela imagem ali. Aquela imagem lá é o Campeonato Brasileiro, que a gente ganhou o 3º lugar em cima do Grêmio. Né, que foi uma competição bem legal, que na época até se conseguiu um patrocínio, tu vê, a gente conseguiu um patrocínio da Neoquímica, mas pra gente conseguir o patrocínio, a gente tinha que dar o patrocínio pro Grêmio também. A gente teve que ir lá conversar com o Grêmio, olha, vocês querem de presente o patrocínio? Claro que pegaram, né, daí Grêmio e Inter foram com o mesmo patrocínio pro Campeonato Brasileiro. Então, até isso a gente já fez, conseguiu o patrocínio pro time adversário, né? E tu jogou futebol até 2013, então? Eu joguei até 2013, foi quando eu decidi, era exatamente o que eu estava contando, quando eu decidi engravidar, né? Hoje meu filho tem 18 anos, vai fazer 19, o mais velho, né? O mais novo tem 16. E aí eu tentei, daí eu resolvi parar, né? E aí foi quando teve esse Grenal que o Grêmio trouxe 5, 6 jogadoras da seleção. Na época, Maranhão, Michael, Maravilha. E o jogo foi dentro do Beira-Rio, estava 2-0 para o Grêmio. Faltava 22 minutos para acabar o jogo. Eu entrei no jogo, o empate era do Inter. E a gente acabou ganhando o jogo de 4-3. E eu participei, eu fiz 2 gols, participei dos outros 2. Enfim, o estádio assim subiu junto comigo quando eu entrei, uma energia assim que a gente não sabe de onde saiu, né? Só que por que eu joguei só 22 minutos? Porque eu estava no início da minha gravidez,
né? Só que só sabia eu, meu marido e o treinador, né? Que sabíamos desse detalhe. Mas deu tudo certo, enfim. E 2003 tu encerrou. Mas então vamos fazer uma coisa, nós vamos para os comerciais e em breve retornamos com o próximo bloco contando as histórias de Duda aí numa nova fase. Tá bom, vamos embora. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Retornamos com o bloco Torcedor Campeão. Então nós vamos ver ali a imagem, né, de Loreci Amaral, que ali, ó, Loreci Amaral, que foi o ganhador, né, da camiseta do Clube do Coração, né? Mas nós temos outras imagens aqui para ver aqui, vamos ver ali os parceiros, né? Centro de Equilíbrio Mente e Corpo. Vem elevar sua energia, né? Centro de Equilíbrio Mente e Corpo é um dos parceiros aqui do programa Vem Amigos. Tem yoga, acupuntura, psicologia, fisioterapia, ventosa terapia, liberação miofascial, moxa bustão, nutricionista, práticas integrativas. 996835902, na Rua Doutor Timóteo, número 202, é o Centro de Equilíbrio Corpo e Mente. Nós vamos agora ver aqui também ali, ó, quantos milhões ali de parceiros, ó, que já participou. A Duda em breve vai estar ali junto, ó. São 2 milhões de redes sociais compartilhadas, né, que já foram homenageadas aqui no programa Vem Amigos. Em breve a Duda vai estar ali ao lado desses parceiros aí, do programa Vem Amigos. Agora nós vamos para outra fase, né? Vamos fazer o sorteio. A Duda vai nos ajudar aqui, fazer o sorteio para ver quem é que vai ganhar a camisa do Clube do Coração, né? Ajudar nós aí. Vamos embora. Fazer uma pergunta aí. Vamos ver quem é o sorteado aqui, quem é o premiado. Vamos usar a câmera aqui, já que eu estou sem óculos aqui, ó. Anderson Luiz Ramos, esse é o ganhador da camiseta do Clube do Seu Coração. A produção vai entrar em contato e ele vai tirar uma foto e vai vir aqui no programa receber a camiseta do Clube do Seu Coração. Nós temos aquela pergunta, né, tradicional aí para ver quem é que vai ser o próximo ganhador da camiseta do Clube do Coração. Vamos ver a pergunta. Ouvinte, ó, preste atenção à pergunta. Qual o nome da goleira do Grêmio que foi convocada para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino nos últimos 2 anos? Vamos novamente à pergunta. Qual o nome da goleira do Grêmio que foi convocada para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino nos últimos 2 anos? A Duda aqui não vai responder, né? Não pode, mas vamos manter essa pergunta. Nós vamos para os comerciais e em breve retornamos com o próximo bloco do programa, as homenagens à Duda e a sua história.
CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Retornamos ao bloco onde nós vamos contar a história de Duda agora numa outra fase. A tua história em 2005 começou com a Escola Duda. A escola, na verdade, a escolinha da Duda, ela começou há 32 anos atrás, sim, eu diria, né? Porque lá a gente começou lá no Partenon Tênis Clube, a primeira escola da Duda, aí logo em seguida a gente já abriu a escola dentro do Esporte Clube Internacional, né? E aí foi um sucesso, porque eu acho que era uma demanda reprimida ali que a gente tinha. Sim, né? As meninas não tinham muito aonde jogar, né? E aí a gente acabou começando ali com a escolinha de futebol feminino dentro do Internacional. E paralelo a isso, a gente tinha também a escola da Duda, daí onde a gente tinha meninos, né? Sim. E nisso a gente teve aí praticamente 14 escolas espalhadas aí pelo Rio Grande do Sul. A gente chegou a ter Alegrete, a gente chegou a ter Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, enfim. E aí a gente veio sempre com a escolinha, né? Porque a escolinha sempre nos deu suporte para nós participarmos dos campeonatos gaúchos quando teve. E sempre a gente teve meninas jovens que foram junto com a gente, assim, eu diria, para conseguir disputar os campeonatos. Nós participamos de vários... Eu praticamente participei de todos os campeonatos gaúchos que já teve até hoje, né? Tirando ali talvez o primeiro que eu não participei. Mas depois a gente chegou a jogar só como escola da Duda, a gente jogou uma escola da Duda com parceria com a prefeitura de Alvorada, aí jogou a escola da Duda com parceria com a prefeitura de Canoas por 3 anos, inclusive fomos campeãs gaúchas, né? Diga de passagem. A gente fez parceria com o Porto Alegre, que na época era do Assis, do Ronaldinho. Fez parceria com o Internacional também, chegou a ter uma pequena. Exatamente. Aí foi o Porto Alegre. Quando não teve Internacional, a gente sempre jogou de alguma forma. A gente nunca deixou de jogar o Campeonato E tendo títulos, né? E sempre ganhando, chegando... Tem algum destaque na tua escolinha de meninas hoje? A gente tem meninas, foram mais de 22 mil meninas que passaram pela escola da Duda, né? Então, hoje a gente tem muitas meninas, a gente tem desde meninas que jogaram na Áustria, na Suécia, nos Estados Unidos, né? Um exemplo aí muito recente, a Mônica, que é uma das meninas que está integrante aí da seleção brasileira que foi para a Copa do Mundo, começou na escolinha com a gente, chegou a fazer 2 meses de escolinha e logo ela foi para o Sub-17 e logo foi para a equipe adulta e depois já foi embora. Então, quer dizer, a nossa escolinha sempre foi uma referência a nível de Rio Grande do Sul, a nível de estado, né? E hoje é importante a gente, junto com a escolinha, né? Porque depois que eu acabei da escolinha, quando eu voltei da CBF, quando eu cheguei no nível, eu diria assim, mais alto possível, que talvez a gente vá falar daqui a pouco. Nós podemos já começar naquela fase de tu como coordenadora técnica do Internacional, né? Daí a gente, em 2019, a gente começou... Vamos ver algumas imagens. Em 2019 a gente começou o projeto, né? Quando a gente já sabia que ia começar a obrigatoriedade do futebol feminino, a gente até começou um ano antes no Inter. 2017, eu acho, né? Exatamente. Daí a gente começou lá com uma peneira... gaúcha feminina. Com uma peneira, com uma das maiores peneiras, né? Com quase 700 meninas. Nós estamos vendo ali. Aí a gente conseguiu juntar as meninas e aí formamos praticamente a nossa primeira equipe, que
o Grêmio, que já tinha vaga, né, e em tese era o principal equipe do Rio Grande do Sul, a gente lá com a nossa humilde meninas que a gente acabou fazendo, que a gente conseguiu captar nessa peneira de 700 meninas que apareceram, a gente acabou sendo campeã gaúcha em cima do Grêmio. Foi também assim, um dia histórico, eu diria assim, né? Campeão gaúcho em 2019. Porque a gente não era a equipe favorita e acabamos vencendo. Então, E no Brasileirão, tu conseguiste passar para a Série A1? Aí como o Inter ele não existia no ranking, né? Sim. A gente começou na Série A2, aí na Série A2 a gente quase chegamos lá, né? Mas a gente não conseguiu a vaga, mas daí teve um time que acabou desistindo, que na época foi o Rio Preto, e a gente acabou entrando na vaga do Rio Preto, então no segundo ano a gente já jogou na Série A1. E aí o Inter de lá para cá sempre teve entre as 8 melhores equipes do Brasil. Teve título também da Libertadores Sub-16 e brasileiro. A gente foi campeã existe hoje no Brasil a Liga de Desenvolvimento, que é Sub-14 e Sub-16, que é feito pela Comebol. E na época, o Inter, a categoria de base, por causa da escolinha, né, sempre foi uma referência a nível de Brasil quando a gente estava no clube. E então a gente sempre conseguiu ter uma categoria de base muito forte, obviamente porque a gente consegue produzir as meninas, né? E aí a gente acaba fazendo uma equipe forte, uma equipe de base muito forte, que acabou sendo campeã gaúcha, foi campeã brasileira, a gente conseguiu a vaga daí para disputar lá em Assunção no Paraguai, a gente acabou sendo campeã gaúcha, campeã da Libertadores, né? E a gente tinha a vaga, inclusive, para jogar o campeonato final, que era nos Estados Unidos, na Disney, e aí veio a pandemia e acabou não tendo. Sim, mas, enfim, a gente foi campeã brasileira. Né? A gente foi campeã brasileira sub-18, né? Que também eu posso dizer assim, que pelo Inter, no final, como gestora, eu acabei sendo campeã da Libertadores, sub-16, né? Claro, brasileira. Mas fui campeã brasileira do sub-18. Mas ficou aquela sensação de que a gente pode mais, de que a gente quer mais, né? E quem sabe aí nos próximos anos a gente não esteja participando de uma forma mais ativa desse processo que a gente iniciou. Mas nós temos, acho que um vídeo memorável de uma final de gauchão aí para nós vermos, né? Vem o time do Internacional, Rafa Travalão cruzou na área de cabeça! Gol! Da Rafa Travalão, que cruzamento perfeito! De novo lançamento e tá valendo. Escapa o time do Internacional. Bianca Brasil dominou, entrou na área. Se rolar pra Xaxá pode sair o gol. Chutou! Golaço! Gol! Faz um golaço e vai pra dancinha, vai pra comemoração. A jogada toda dela. Vamos rever o lance. Ela recebeu, foi pra dentro da grande área. Podia ter rolado pra Xaxá, mas ela decidiu e chutou. E meteu na rede. O Inter amplia, o Inter faz 2-0. Vem de novo o time do Grêmio, botou velocidade, entrou na área, caiu. E a pênalti! E a pênalti! Autoriza a Voaden. Vai Pribac pra bola. No gol, Kemily chutou. Gol! Do Grêmio! Que domina e termina. O Inter é campeão gaúcho, é bicampeão gaúcho. As gurias fazem a festa, comemoram. Festa colorada.
título do Gauchão 2020, bicampeonato 2019-2020, 8º título do Internacional no futebol feminino. É festa das gurias coloradas que invadem o campo. Inter, bicampeão gaúcho, a festa das gurias coloradas, com taça, com papel picado, com champanhe e com muita alegria, do dever cumprido, da taça do Gauchão 2019-2020, o Inter é bicampeão. Esse é mais um título aí, o último título seria, bem dizer, na época, como coordenadora técnica do Internacional. Eu estava tentando me lembrar aqui, eu sou péssima de recordação, assim, de números, né? Mas eu acho que nessa época, nesse jogo aí, eu já tinha ido por questões de meses, né? Porque, se eu não me engano, eu fui no dia 1º de setembro, foi quando foi a minha apresentação na CBF. Sim. E este jogo aí provavelmente tenha sido no início de dezembro. Né? Mas com certeza na temporada, na construção da equipe, enfim, obviamente. Eu me lembro de eu estar no jogo, inclusive com a Pia assistindo, né, este jogo. Mas enfim, eu acho que sempre quem gosta do esporte, quando a gente levanta um troféu, é algo que sempre nos emociona, porque é o que todo mundo busca, né? Ser campeão, independente do que tu está participando. E na seleção brasileira, como é que foi o trabalho lá na seleção? Na seleção, eu diria que foi fantástico no momento que, no dia da apresentação, foi um momento único, né? Foi um momento único pro futebol feminino, onde nós tínhamos um grande presidente, que era o Rogério Caboclo, que via o futebol feminino como realmente uma modalidade em crescimento, em ascensão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tanto que na nossa apresentação, lá na minha, da Aline, né, ali já teve uma notícia importante, que era a equidade na premiação das seleções brasileiras entre homens e mulheres, ou seja, a mesma coisa que os homens recebiam, as mulheres passariam a receber por vitória na seleção brasileira. Então, ali foi um passo enorme, e eu digo assim que muitas meninas, né, começaram a ver a seleção de uma forma cada vez mais profissional e, poxa, só o fato da gente ter uma treinadora sueca, considerada uma das melhores do mundo, comandando um processo de seleção brasileira, foi algo assim inesquecível. Foi aí 1 ano e meio, né, onde a gente teve grandes jogos, e mesmo no meio de uma pandemia, né, foi o período que eu estive à frente, onde foi muito difícil a marcação de jogos, as viagens, a questão do Covid, para entrar, que nem a gente teve que entrar na Austrália 2 anos atrás, onde a gente ficou enclausurada dentro do hotel, só saímos para ir para o jogo, voltar, enfim, né, mas foram partidas de uma experiência fantástica e de suma importância para o desenvolvimento, eu diria assim, para o crescimento da seleção brasileira, né, num todo. Então, eu acho assim que a gente viveu ali um momento de glória, indo uma preparação em Portland, preparação onde a gente teve, que foi na sede da Nike, né, a gente teve a preparação antes de ir para a Olimpíada, a gente viajou em voo fretado, de Portland para Tóquio. A gente ficou no hotel 6 estrelas, que era o mesmo hotel que o masculino ficava. A gente não ficou na Vila Olímpica, né, por decisão do presidente da CBF. Então, quer dizer, as meninas tiveram tudo aquilo que podiam ter, né? Sim. E a gente, dentro do nosso planejamento estratégico, a gente sabe até onde a gente pode ir. A gente sabe qual é o processo e por onde a gente tinha que caminhar, né? Então, a gente fez tudo aquilo de acordo, e agora a gente fica aqui na torcida para que cada vez a gente consiga algo mais, para que cada vez a gente vá mais longe, né? Mas a gente sabe que o momento da seleção brasileira, a gente tem que pensar que a gente tem que desenvolver, não adianta só desenvolver a seleção adulta e a gente ter grandes times no Brasil hoje de camiseta. Nós precisamos desenvolver a base. A base tem que vir forte, desde uma CBF que tem que investir mais nas categorias de base, fazendo com que as meninas jovens joguem amistosos fortes, amistosos contra equipes internacionais, né, que possam vivenciar as dificuldades para quando elas chegarem a ser adultas, elas já chegarem prontas
para uma treinadora conseguir Duda, desenvolver elas. Vamos rever aquele torneio vencido pela Seleção Brasileira Internacional? Lá em Manaus, vamos embora. Vamos rever ali, foi um torneio sob comando da Duda ali. Diante dos torcedores na Arena da Amazônia, a seleção brasileira feminina venceu o Chile por 2-0 e se sagrou campeã do torneio internacional de Manaus de forma invicta. Durante os 90 minutos, as brasileiras foram superiores e criaram algumas oportunidades de balançar as redes. Depois de muito tentar com Ari Borges, Duda e Debinha, os gols só saíram no segundo tempo. O primeiro começou com uma jogada na linha de fundo com Tamires e Ari Borges, que deixou Caroline livre para marcar o gol para o Brasil. 1-0. Giovana fez o segundo após falha da zaga do Chile. Na roubada de bola, mandou para o fundo das redes. Brasil 2, Chile 0. Cara, é muito gratificante, eu estou muito feliz. Quero dedicar esse momento para minha família, para minha mãe. Eu quero agradecer também o grupo por todo o empenho, por toda a superação. Sem elas eu não conseguiria me destacar fazendo gols. O coletivo se destaca para o individual ser destacado. Eu estou muito feliz, espero aí que a gente continue nessa crescente. E sempre eu vou falar que é uma honra vestir essa amarelinha aqui. Continuar trabalhando com foco, dedicação. Foi bom, mas pode melhorar. E, cara, vai Brasil, eu tô muito feliz e vou dizer mais uma vez, é uma honra vestir essa amarelinha aqui. Em Manaus, a seleção brasileira saiu com 3 vitórias, 12 gols marcados e 2 sofridos. A próxima data FIFA será apenas em fevereiro, quando as guerreiras do Brasil embarcam para a França, para a disputa do torneio internacional do país. Lá, elas enfrentam as donas da casa, a Holanda e a Finlândia. Vamos ver algumas imagens rapidamente, conta a tua história ali, Duda. Vamos lá. Aí são as participações pela seleção, entrevistas, né? Vamos ver, tem outras imagens contando. Essas aí são as mais recentes agora. Sim, sim. Aí a gente indo para Montevidéu com a escolinha, né? Enfim, com a escolinha a gente está sempre viajando também, dando oportunidade para essas meninas mais novas, né? Que estão começando no futebol aí. Tu imagina, a gente jogou contra o Nacional de Montevidéu. Jogamos contra a escolinha do Luizito Soares, em Montevidéu, que é um complexo fantástico que ele está fazendo. Aí a quantidade de meninas que foi para a Liga de Desenvolvimento, né, com o Grêmio Inter. Então, a gente acaba sempre desenvolvendo. E hoje, eu diria assim, que o nosso projeto aí mais importante que a gente tem hoje, né, através da Lei de Incentivo, o nosso projeto federal, né, que a gente tem Porto Alegre, Guaíba, Barra do Ribeiro e Eldorado, onde a gente beneficia 350 meninas, 100% gratuito, em 4 cidades. A gente está indo aí, provavelmente no próximo ano, para mais 4 cidades, dobrando o número de meninas beneficiadas. As vagas, inclusive, estão sendo abertas, né? A gente tem 60 vagas em Porto Alegre. Quem tiver interesse, entra lá no Instagram, ABC da Bola com as meninas, que ali vão ter todas as informações dos nossos projetos. Toda menina que quiser participar, né, é só entrar lá, estudar no Colégio Estadual ou Municipal, obviamente, porque é gratuito, e fazer a sua inscrição. Vamos ver umas homenagens ali. A Duda agora? Vamos embora. Valdomiro, hein? Essas aí são grandes homenagens na história. Agora vamos ver uns vídeos aí que vão de homenagem à Duda. Eu acho que o segredo do sucesso das escolas da Duda e do futebol feminino que a gente desenvolveu no decorrer desses 23 anos, né? Eu acho que está em principalmente a gente gostar, a gente amar aquilo que a gente faz. Eu acho que na hora que a gente gosta daquilo que a gente faz, não tem como nada dar errado. E eu acho que desistir é uma palavra que não existe no meu vocabulário. E por isso hoje eu tenho 1000 alunos, eu tenho 14 escolas da Duda e a gente vai aí para mais uma escolinha de futebol feminino e eu tenho certeza que a gente vai mostrar para o Brasil e para o mundo que o futebol feminino existe no Rio Grande do Sul. Duda, como mulher, tu acha que tu motivou outras mulheres a fazerem a trilhar o mesmo caminho que tu trilhou? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que a gente foi a inspiração para muitas meninas. Hoje é um motivo de orgulho quando eu vejo uma menina
uma seleção brasileira, jogando uma Copa UEFA, fazendo uma universidade nos Estados Unidos. Então isso é um motivo de orgulho muito grande para que a gente continue cada vez mais forte e tentando cada vez ser a melhor escolinha de futebol feminino que tem no Rio Grande do Sul e no Brasil. Duda Luizelli, atualmente... Eu sou hoje gestora de futebol. Resenha ou sempre série? Como é que funciona pra ti? Atualmente é resenha, né? Antigamente eu diria que era sempre série. Futebol ofensivo ou defensivo? Primeiro a defesa, depois a gente vai lá fazer o gol, depois é ofensivo. Golaço ou uma jogadaça com passe pro gol? Na minha época eu sempre fui a favor do golaço, né? Mas eu acho que fazer uma jogada bonita, um passe pro gol é o correto. Churrasco ou sushi? Futebol combina com churrasco. Futebol de praia ou campo? Futebol de campo, sempre. Principal momento da carreira? O principal momento da carreira foi bicampeã sul-americana com a seleção brasileira, campeã gaúcha em cima do Grêmio, que foram várias vezes, né? E sempre com o gol da Duda. E eu diria aí agora, no último ano, realizando um sonho de ser coordenadora da seleção brasileira, indo para a Olimpíada em Tóquio, né? Comandando as meninas. Eu acho que esse foi um momento inesquecível, o ápice da minha carreira. E agora a gente quer muito mais. Com a ajuda e com o apoio da CBF, tanto a CBF ajudando o Rio Grande do Sul a crescer, não só o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina também, a gente pode desenvolver cada vez mais, achar mais meninas que tenham potencial para que realmente o Brasil aí mostre as várias marcas que tenha perdida por aí, que a gente consiga ajudar, é isso que a gente espera. É desenvolver o futebol feminino, sempre foi no Rio Grande do Sul, são 22 anos de escola de futebol da Duda, e por lá já passaram muitas meninas, são 46 meninas convocadas para as seleções, desde a categoria de base até a categoria adulta. (8 de março, Dia Internacional da Mulher. Dia também de apresentação para a torcida colorada. Um dia histórico para o futebol feminino. Hoje aqui no Museu do Internacional foi o encontro do antigo com o novo, da história do clube com o futuro. O futebol feminino que já fez história aqui no Internacional, hoje volta para escrever uma nova história de sucesso. O futebol feminino retorna ao clube para honrar a tradição. O Inter é o pioneiro no estado e figurou entre as melhores equipes da modalidade no país. Nesse momento de fortalecimento do futebol feminino, é claro que o Colorado não poderia ficar de fora. Eu acho que é tudo que a gente que trabalha com futebol feminino há tanto tempo sempre sonha. Um grande clube, uma grande marca junto com o futebol feminino e uma grande torcida. Eu acho que a gente juntando tudo isso, vindo com grandes patrocinadores, a gente vai ser em muito pouco tempo uma das melhores equipes do Brasil de futebol feminino. É uma grande conquista, né? Conquista de todas as mulheres, claro, de quem está envolvida com o futebol feminino e principalmente para nós gaúchas de ter um grande clube do tamanho do Inter, abrindo essa porta para o futebol feminino novamente. A gente ainda está fazendo avaliações, né? A gente sábado agora vai ter mais uma avaliação, porque foram muitas meninas, nós vamos ainda peneirar de 50 a 60 meninas, ainda vai ficar umas 15 para compor a nossa equipe com 40 meninas, 2 semanas de treinamento para realmente nós chegar nas 25, 26 meninas que vão compor aí a equipe colorada. Para as atletas, esse é o início da concretização de um sonho. Mas a melhor sensação que tem, né, quando eu recebi a notícia de que eu ia jogar, a família inteira, né, gritando, comemorando. E eu sou colorada, né, então vestir essa camisa é uma honra, né. Bom, para mim é a realização de um grande sonho, na verdade. Eu sou colorada, desde pequena frequento os jogos, minha família é sempre presente aqui no estádio quando tem jogo. E desde os 13 anos eu jogo futebol, então para mim é um grande sonho sendo realizado. Poder jogar no Inter, meu clube do coração, e nessa equipe aí que tem tudo para ser uma equipe que vai crescer muito e uma equipe que vai ter muito sucesso.
A gente quer ser a melhor das melhores, né? Eu não quero ser só a melhor do Rio Grande do Sul, eu quero ser a melhor do Rio Grande do Sul, a melhor do Brasil e em todas as categorias. Eu acho que isso é um exemplo, a gente vai ser um case de sucesso no Brasil inteiro, porque a gente vai ter desde categorias de 7 anos, 9, 10, 11, 12, enfim, todas as categorias nós vamos ter equipes de futebol feminino. Isso é o mais importante e gostaria que outros clubes seguissem aquele modelo que a gente entende que é o modelo de sucesso do futebol feminino. Conseguimos mostrar alguns fatos relevantes? Poxa, eu acho que essa é a minha última fala ali, né, quando a gente estava começando o futebol feminino. A gente queria ser, ou melhor, nosso planejamento era de ser uma das melhores equipes do Brasil, não só no adulto, mas em todas as categorias. Eu posso te dizer que o Inter foi campeão brasileiro sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18 e sub-20. Ou seja, eu acho que a gente conseguiu alguma coisa perto daquilo que a gente planejou lá no primeiro dia, nesse retorno, né, da modalidade. Então, obviamente que hoje muitas coisas já aconteceram. Hoje o clube, ainda esse ano, foi campeão sub-20, chegou, né, nas oitavas de finais do Campeonato Brasileiro, enfim, está na Libertadores, né, que vai acontecer agora no próximo mês. Então, quer dizer, o Inter está aí no caminho certo, né? Mas tu quer ver mais umas homenagens? Para tocar no coração, será essas? Vamos ver? Essas vão tocar no coração, acredito eu. Obrigado pelo que tu fizeste pelo futebol feminino do Inter, pelo futebol feminino do nosso estado. Tu pegaste um projeto do zero e colocaste ele no cenário nacional. Agora tu assume uma função muito importante como coordenadora de seleções do futebol feminino brasileiro. Muito sucesso para ti e o teu lugar no coração dos colorados vai estar sempre guardado. Continua fazendo na CBF o mesmo que fez no Inter, muito trabalho, muita dedicação, muito amor, muita força de vontade, certamente vai dar tudo certo. Sei que no futuro, né, em algum dia, tu vai voltar para o Internacional. Então não é uma despedida, é um até logo. Passando para te agradecer por tudo que você fez pela nossa equipe aqui do Inter. Eu já te disse pessoalmente que eu fico feliz e triste ao mesmo tempo por você estar nos deixando, mas eu sei que é para um bem maior. Eu tenho certeza que a nossa modalidade está em boas mãos e que você vai conseguir realizar seu sonho, que é de ver o futebol feminino valorizado e reconhecido dentro do Brasil. Sucesso nesse novo ciclo da sua vida. Que você tenha muita, muita, muita alegria lá dentro e que a gente possa comemorar ainda vários momentos felizes. E é óbvio que nós vamos sentir sua falta aqui, mas vamos tentar fazer de tudo para te dar um grande presente no final do ano, que é o título do Brasileirão. Eu venho aqui falar não só como preparadora física do Internacional, mas como a Su, que tu ajudou a formar como atleta e como profissional. Mas nesses momentos assim da tua despedida aqui, me vem vários momentos à cabeça, né? Me vem várias lembranças à cabeça. E a primeira delas é aquele convite em 2017 que tu e a Tati me fizeram para ser a preparadora física da equipe do Inter e dar os primeiros passos junto com o projeto que estava iniciando, por intermédio teu. Mas estamos aqui hoje na elite do futebol brasileiro, na elite do futebol nacional, entre as 16 melhores equipes do Brasil. Isso tudo graças ao teu empenho e dedicação a esse projeto. Isso graças à tua paixão pelo futebol feminino e ao sonho que tu sempre teve em alavancar o futebol feminino no Rio Grande do Sul e também no Brasil. A gente fica muito super feliz, de ver aquela menina, né, no colo da gente, com um aninho, a gente brincando lá no corredor do edifício, né? E aí eu te levando lá pro Beira-Rio, aí ficava sentadinha lá no Beira-Rio e vendo eu treinar, e depois chegava em casa, a gente começava a jogar bola no corredor, e para mim é uma alegria muito grande, né? Uma alegria imensa mesmo, e porque eu te considero, né, praticamente uma filha. Para mim é um orgulho poder saber que esse convite da CBF, agora trabalhando na CBF, uma instituição maior do nosso país, né?
Então sabia que aquela menina foi indo, caminhando, crescendo, né, estudando, chegando até aonde todo mundo quer chegar. Teu coração se chama Esporte Clube Internacional. Lá um dia, se Deus quiser, não é verdade, né? Que tu pensa em voltar para nossa casa novamente, para o Inter, a gente tá de braços abertos, eu tenho certeza, para te receber com aquele sorriso que tu merece. Acho que eu não poderia deixar de falar, né, da tua paixão pelo Inter. Eu acho que tu transmite isso no jeito de tu olhar, no jeito de tu falar. Eu acho que mais que ninguém conheço, né? Porque foi uma das coisas que, um dos ensinamentos, eu acho que tu me deixou, essa paixão pelo Inter, pelo futebol, a pessoa batalhadora que tu é. Acho que é obrigada. A palavra é obrigada, a palavra é orgulho da profissional que tu é. E só te desejar sucesso, porque a gente tem certeza que tu é a pessoa certa para assumir esse cargo, para ajudar o futebol feminino a crescer e a se desenvolver cada dia mais. A gente vai estar aqui na torcida e a gente tem certeza que tu vai estar na torcida pela gente. Obrigado a todas essas pessoas e a todo mundo, em especial um beijo ao Valdomiro, a Natália. São pessoas que eu diria, eu já falei isso para ele, que talvez se ele não existisse na minha vida, eu não estaria aqui, eu não estaria lá na CBF. Então, um beijo muito especial a ele e a todos os colorados e coloradas. Muito obrigada. Bom, eu quero falar um pouco da Duda, porque eu lembro muito bem, na época que eu estava lá no Internacional, e nós gostávamos de sempre ver o futebol feminino. E a Duda foi um grande exemplo para todas as meninas. Então, até hoje, o futebol feminino fala muito da Marta, né, e outras jogadoras. Mas a Duda foi realmente uma atleta que começou a divulgar o nome do futebol feminino no Brasil. Né? Chegou à seleção brasileira e era um prazer muito grande sempre de ver a Duda treinar, jogar. Então, Duda, olha, parabéns para ti por tudo que tu fez ao internacional, ao esporte feminino aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Te desejamos assim, muito sucesso e tu continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa que sempre foi. Grande abraço. A gente fica muito contente de poder conversar contigo e mandar esse recado, né? Que a gente tem um carinho muito especial por ti, porque o tio Valdomiro, de vez em quando, tu olha a tua foto, tu era bebezinho, né? Levava tu lá pro campo, no Beira-Rio, e a tua mãe ficava brava, o teu pai gostava. E tu hoje é uma filha da gente, né? Então, é uma filha nossa, a Natália, de vez em quando a gente fala em ti, né? Então, para mim, é uma filha que a gente não teve. Então, espero que bastante saúde para ti, para tua família. E sabe que o tio Valdomiro, a tia Natália, o Thales, o André, todo mundo te ama e gosta muito de ti. Um grande abraço. Gostou das homenagens? Vamos se levantar para continuar as homenagens? Vamos lá, vamos lá. Não, com certeza, né? Eu acho que a gente que gosta do esporte... Mas nós temos que, porque por causa do tempo, nós vamos ter que continuar homenageando aqui. Olha aqui, olha essa homenagem aqui. Ah, legal. O destaque no estado. Obrigada, né? obrigada. Vamos ver mais, Ademir. É uma pena, mas o tempo, né? Olha essa homenagem aqui, ó. Opa! A Duda 10, né? Ah, legal. Mostrar legal. lá para a câmera, lá, faz favor. Mostrar para a câmera lá. Duda 10, né? Foi destaque, hein? Campeonato. Ah, obrigado. Tem mais homenagens aqui, Duda. Vamos lá. Depois aí, no final, tu já comenta sobre elas. Ó, no Milan lá, destaque no campeonato italiano. Legal. Para o público lá. Destaque no campeonato italiano pelo Milan. Aí. Temos mais ainda aqui, ó. Ó, vamos embora. Pela seleção brasileira, Duda, 10, destaque da Copa América. Legal. Vou mostrar para o público lá. Continua as homenagens.
o adversário na Copa América, né? Na final. Na final, ó, vitória, uma recordação para ti. Vamos embora. Feito, obrigada. Aí. E tem mais um, né? Seria o teu livro, né, Ademir Maria? Ó, a Duda, o livro, né? Ah, legal. Com a seleção. Aí. São as homenagens. Ah, aí pode obrigada. falar o que tu achou das homenagens. Não, eu acho que a gente que gosta do esporte, né, e quando a gente vê as imagens, mesmo aquela que conta a tua história e tu revê o teu passado, é óbvio que te emocionam, porque é a tua história, e é legal as pessoas, muitas conhecem só o momento atual, né, do futebol feminino, mas não lembram quem realmente começou, desbravou, brigou, né? E o mais importante de tudo, eu acho que é para todo mundo que está no esporte, para quem gosta, aqui fica uma dica, né? A gente nunca pode aceitar o não. O não, para quem briga pelo futebol feminino, ele não existe. A gente tem que sempre tentar o porquê que não existe o não, né? Então, a gente tem que ir lá e buscar o sim, ou pelo menos vamos tentar fazer diferente. Então, é essa a minha dica, e eu quero agradecer vocês por todas as homenagens no programa. É muito legal quando a gente revive a nossa história, né? Poxa, e se lembra que a gente fez um pouquinho de repente, para que o futebol feminino está como está hoje, talvez foram porque várias Dudas fizeram um pouquinho lá 30 anos atrás, né? Sim. Brigando contra tudo e contra todos, mas hoje o futebol feminino é uma realidade não só no Brasil, mas também no mundo. Então, era isso aí que nós queríamos falar para ti, dar o parabéns. Tem que fazer um... Parabéns, né, por ter contado a tua história aqui e ser um ícone no futebol feminino aí. Obrigada, e a gente que agradece o espaço de estar sempre aí tentando levar o futebol feminino cada vez mais para frente. Então, mas nós temos que se despedir, né? Vamos nós lá. queríamos ficar aqui umas 3 horas contando a história da Duda, mas o tempo já acabou e vamos se despedir do público aí. Até mais. Tá bom, até a próxima semana. Valeu, até mais. Tchau, tchau.